Recording in progress. Boa noite. Bom, hoje, na ausência do nosso presidente, eu estou substituindo aí nesse papel de anfitrião. Queria agradecer vocês aí pela presença, por estarem aí nesse julho, né, que é um mês um pouco mais festivo, um mês de férias, né? Obrigado pela presença. Agradecer a AstraZeneca aí pela estar aí com a gente apoiando aí o nosso projeto, o nosso debate sobre TERJ. Queria lembrar do nosso curso de asma grave, né, que está aparecendo aí. Vai ser agora, dia 17 de agosto. As inscrições estão abertas lá no Simpla. E queria lembrar vocês também do nosso podcast, que sai todo dia 2. Né? A gente começou no dia 2 para pegar no dia do pneumologista, e a ideia é que todo dia 2 tenha um episódio novo. Esses primeiros episódios estão versando sobre asma, mas pelo convite. E a Sopterj, na pessoa do Leonardo, que não pôde estar aqui hoje, do Renato, que fez residência junto comigo, né, Renato? Foi meu R1, então parte do que ele sabe ele aprendeu comigo. E o que coube a mim foi discutir um pouco a respeito da nova era no tratamento da asma grave. A gente sabe que a asma grave é uma patologia, uma doença que impacta diretamente a vida dos pacientes com asma. E nos nossos consultórios, nos hospitais que a gente trabalha, a gente sempre vai se deparar com alguns pacientes que vão ter asma grave. Esses são os meus conflitos de interesse, né? Essa é uma apresentação patrocinada pela AstraZeneca. Eu tive total liberdade de fazer a seleção e a montagem dos slides, e vocês também têm total liberdade para fazer o devido juízo de valor do que vai ser apresentado aqui. Falando um pouco a respeito da nossa agenda, a gente vai discutir um pouco a respeito da asma e do ecossistema de saúde, o não controle da asma e a progressão da doença, o papel da TSLP e dos biológicos na asma grave e o perfil de eficácia e segurança do tezepelumab. Falando um pouco a respeito do ônus da asma grave não controlada, a gente sabe que tem aproximadamente 300 milhões de pessoas com asma no mundo, então é bastante gente sendo acometida por essa doença, e de 5 a 10% dessas pessoas vão ser classificados como asma grave. E esses pacientes com asma grave são aqueles que têm mais impacto, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde, porque é o paciente que vai ter mais sintoma, é o paciente que vai exacerbar mais, é o paciente que vai mais visitar a emergência, também é o que mais vai internar. Então, o impacto é global desses pacientes com asma grave. E esses pacientes que têm asma grave e têm asma não controlada são os que mais hospitalizam, os que mais visitam a emergência. E o paciente que exacerba é aquele que tem mais risco de exacerbar. Então, a gente tem que tentar proporcionar para esse paciente com asma grave uma otimização do tratamento para que a gente evite esse ciclo e culmina com a exacerbação. É um pouco esse trabalho aqui, foi apresentado em 2022, mostrou um pouco disso que a gente está falando. Se a gente dividir os pacientes no GINA 2, 3, 4 e 5, a gente vê que os pacientes mais graves são aqueles que mais visitam a emergência e mais hospitalizam. E aqueles que têm doença não controlada também. Então, buscar o controle da doença é fundamental para a gente proporcionar uma melhor qualidade de vida e um melhor controle da doença para esses pacientes.
E esses pacientes impactam diretamente o sistema de saúde. Esse aqui foi um trabalho bem interessante do ano passado, feito lá pelo grupo de São Paulo, que avaliou os pacientes de seguro de saúde que internavam, que visitavam a emergência e internavam para o asma. Foram avaliados mais de 54 mil pacientes, com acompanhamento de 2,6 anos, e olha que interessante, 42 mil visitas à emergência e mais de 10% desses pacientes precisavam internar. Então, essa não é uma realidade só do SUS. Os pacientes dos planos de saúde também visitam a emergência e também internam por asma. E é isso que a gente tem que tentar evitar cada vez mais. E o tempo médio de internação na iniciativa privada foi de 8,8 dias. Isso impacta diretamente a vida dos pacientes, a vida da família dos pacientes e também o sistema de saúde. E qual o custo dessas exacerbações? Isso também foi levantado nesse estudo. Quando o paciente interna sem necessidade de UTI, o custo de uma internação ficou em média R$ 9.000. Mas quando ele precisa para ir para o CTI, esse custo pode chegar a R$ 174.000 por paciente. Então, trazendo um impacto bastante relevante no sistema de saúde. Então, se a gente tem estratégias de tratamento e controle da doença, que a gente evita essas internações, certamente isso também vai impactar positivamente no sistema de saúde. E a gente sabe que a asma é uma doença muito heterogênea. Ela é complexa e heterogênea. A gente vai ter paciente com asma desde a infância, né, Ana, até a idade adulta. A gente tem idoso com asma, por que não? E também vai ter pacientes com asma leve, mas aqueles pacientes com asma grave. Grande parte dos pacientes a gente consegue controlar no consultório, nos ambulatórios, com as medidas habituais, broncodilatador e corticoide inalatório. Mas um subgrupo de pacientes vai ter aquela asma mais grave. E aí, para esse subgrupo de pacientes, a gente tem tido cada vez mais possibilidades terapêuticas que têm trazido maior controle da doença. E a gente sabe que o não controle da asma está associado à progressão. Acaba tendo um ciclo de progressão da doença que vai estar relacionada com limitação do fluxo de ar, com repercussão na função pulmonar e nos sintomas, o não controle e as exacerbações, que a gente sabe que a exacerbação é um marcador importante de gravidade. Então, se a gente consegue quebrar pontos desse ciclo, a gente evita a progressão da doença. E por que é importante evitar a progressão da doença? Por conta disso daqui. Certamente todos nós temos e já atendemos no consultório um paciente com asma remodelado. E a gente sabe que esse paciente é mais grave, ele tem mais sintomas e é mais difícil de tratar. Então, se a gente pode tentar quebrar aquele ciclo para o paciente não chegar no nível do remodelamento, é o cenário ideal. Então, a gente tem estratégias atualmente que permitem tentar quebrar esse ciclo para evitar esse remodelamento brônquio. E qual é o papel dos biológicos e da TSLP, que é a linfopoetina estromal tímica? A gente está numa era de uma nova terapia. De uns anos para cá, a gente passou a ter medicações que atuam diretamente na inflamação, em alvos específicos, e que têm revolucionado o tratamento da asma grave. Um biológico dito ideal, ele precisa ter essas 6 características: redução de exacerbação, redução de atendimento na emergência e hospitalização, melhora de função pulmonar, redução de uso de corticóide oral, que a gente sabe do efeito deletério do corticóide oral, os efeitos colaterais de longo prazo, melhora no controle e na qualidade de vida dos pacientes. Na ponta, a gente tem que tentar proporcionar para o paciente melhora da qualidade de vida. É isso que a gente tem que buscar sempre. E a gente tem diversas possibilidades de uso de medicações biológicas, que são para esses pacientes com asma mais grave, não controlada. Desde o omalizumab, que foi o primeiro anti-IgE, passando
pelos anti-L5, os anti-receptor de L5, os anti-L4 e L13 e o anti-TSLP. Que qual é a grande vantagem? Que ele atua em diversas vias da inflamação, bloqueando a inflamação como um todo. E aí ele consegue bloquear e evitar que haja funga de uma ou outra via da inflamação. A gente vai ver mais à frente. E é sempre importante, para escolher o biológico, a gente avaliar o paciente, fenotipar esse paciente, avaliar os endotipos, os biomarcadores, as comorbidades e a idade. E a gente vai ver que o anti-TSLP ele vai abarcar grande parte desses pacientes com asma grave não controlada. O GINA já traz alguns critérios de elegibilidade e preditores de resposta aos imunobiológicos. E se a gente for avaliar lá nos documentos do GINA e for ver aqui na parte do anti-TSLP, o tezepelumab, é bem mais simples. O que o paciente com asma grave precisa ter para a gente escolher o anti-TSLP? Exacerbações no último ano. Basta que ele seja exacerbador, independente da presença ou não de biomarcadores, e eu vou explicar por que mais à frente. E quais são os preditores de uma melhor resposta? Como nos outros imunobiológicos, os pacientes que têm perfil eosinofílico ou um feno aumentado também respondem mais ao tezepelumab. Esse fluxograma ele tende a organizar melhor qual o biológico que eu tenho que escolher para aquele paciente que está diante de mim lá no meu consultório. E aí eu queria chamar a atenção de duas características desse fluxograma. O primeiro é esse quadro aqui, ó, que a gente sempre tem que revisitar esses critérios. Realmente asma, esse paciente tem um diagnóstico de asma, a gente é clínico e a gente acompanha esse paciente no dia a dia. E muitas vezes a gente recebe, a gente estava até discutindo isso mais cedo, né, Bruno? No ambulatório de asma, paciente que não tem asma. Ele tem DPOC, tem insuficiência cardíaca, tem outros diagnósticos. Tem GEPA, que não é asma. Então a gente precisa avaliar criteriosamente esses pacientes. Ele tem uma boa adesão? Ele tem a técnica inalatória adequada? O nosso presidente vai se sentir feliz eu falando isso, porque é uma linha de pesquisa dele. Revisitar a cada visita a técnica inalatória é fundamental. Exposição e comorbidades também precisam ser avaliadas. E um outro ponto que eu queria destacar nesse fluxograma é aqui o TSLP. Ele está presente no final de todos os fenótipos que foram avaliados. Por quê? Porque ao bloquear a linfopoetina estromal tímica, a gente vai estar bloqueando todas as vias inflamatórias que estão envolvidas na cascata de inflamação da asma. Por que isso? Porque o que é o TSLP? O TSLP é uma alarmina que está presente aonde? Lá no topo da cascata, lá no epitélio. A gente sabe que o paciente asmático ele tem o seu epitélio respiratório agredido por diversos fatores. Pode ser fatores alérgicos, pode ser a inflamação eosinofílica, pode ser micro-organismos, pode ser a fumaça do cigarro, o paciente que é asmático e fuma, pode ser a poluição. E aí, essas agressões ao epitélio vão estimular a produção de diversos fatores inflamatórios, dentre eles essa alarmina, que é a linfopoetina estromal tímica. E ela vai estar expressa de uma maneira muito aumentada no paciente que tem asma. E aí, com isso, vai desencadear a resposta alérgica, eosinofílica e também aquela resposta alérgica independente dos linfócitos T2. E aí aqui entra uma situação bastante interessante, que já tem dados da literatura mostrando que ao bloquear o TSLP, eu consigo bloquear a degranulação dos mastócitos com a atuação no fibroblasto e nas fibras colágenas. E aí já surge aquela ideia: será que eu vou conseguir
prevenir o remodelamento, uma vez que eu vou estar atuando diretamente no músculo lídos, a gente ainda não tem dado, porque é uma droga relativamente nova, mas os estudos de longo prazo pode ser que mostre isso, com essa atuação também diretamente no músculo liso. E aí um outro dado interessante, que ao bloquear a TSLP, a gente consegue diminuir não só a inflamação, mas também a hiperreatividade brônquica, que é bastante interessante nesses pacientes com asma. E aí os dados dos trabalhos já têm mostrado que ao bloquear essa resposta inflamatória lá no topo, logo no epitélio, a gente consegue diminuir a produção de IgE, diminuir o feno, né, o óxido líquido exalado, diminuir eosinófilo e ação direta no músculo liso. E aí também tem diminuição da inflamação e melhora dos sintomas dos pacientes asmáticos. E quando comparado com os outros biológicos, quando a gente vê os desfechos, o tezepelumab teve desfecho com redução de exacerbação, redução de corticoide, melhora da qualidade de vida, melhora da função pulmonar e redução da hiperreatividade brônquica. Ele foi o único biológico que já tem estudos mostrando esses dados de hiperreatividade brônquica. Esses foram os principais estudos do programa clínico para o desenvolvimento e para a liberação. Vale ressaltar que foram estudos clínicos que incluíram pacientes brasileiros, né? Então, a gente tem um grande número de pacientes brasileiros incluídos nesses estudos clínicos. Então, tem paciente da nossa realidade nesses estudos. E o tezepelumab foi o primeiro e único biológico que reduziu a exacerbação em todos os fenótipos, independente de biomarcadores. Os pacientes com eosinófilo baixo e com eosinófilo alto, houve redução de exacerbação. Com feno, a mesma coisa. Com status alérgico, a mesma coisa. E por que que a gente fala em exacerbação? Porque a gente sabe que a exacerbação é um desfecho composto no paciente com asma. Ao avaliar a exacerbação, eu estou avaliando uma série de fatores que impactam na qualidade de vida daquele paciente e que vão ter repercussões futuras. Porque o paciente que exacerba, hoje, ele tem muito mais risco de ter exacerbação futura. E, além disso, o tezepelumab, ele reduziu a exacerbação nos pacientes não T2. Foi uma redução um pouco menos expressiva, mas com significância estatística. Então, aquele paciente que não é eosinofílico e não é alérgico, também mostrou que houve benefício para esses pacientes asmáticos graves, que tinham exacerbação, mas que não eram nem alérgico nem eosinofílico, né? Aquele chamado pulse granulocítico. Então, é uma opção terapêutica também para esse subgrupo de pacientes asmáticos graves. A medicação também mostrou melhora no controle da asma, melhora no sintoma e melhora sustentada na qualidade de vida dos pacientes que foram acompanhados nos estudos clínicos. E esse dado aqui é bastante relevante, né? Os pacientes que foram incluídos nos estudos clínicos, houve melhora da função pulmonar, com ganho de VF1. Então, os pacientes, mesmo aqueles que tinham obstrução fixa do fluxo aéreo, usaram a medicação, houve ganho de 170 ml no VF1, mostrando um ganho importante, significativo, principalmente quando eles tinham eosinófilos mais altos, nos pacientes ex-fumantes e numa idade mais avançada. Então, há imunobiológico também mostrando ganho de função pulmonar, que é uma coisa bastante importante para esses pacientes asmáticos graves. E o perfil de eficácia e segurança, né, é uma droga bastante segura, quando comparado com o placebo, não houve diferença significativa em relação aos principais efeitos colaterais, não houve aumento de infecção grave nem de malignidade. Então, é uma droga que se mostrou bastante segura nos estudos clínicos ao longo do tempo. Esse foi o principal estudo, né? Foi o estudo Navigator de fase 3, que
com o maior número de pacientes brasileiros asmáticos participantes. Foi um estudo que foi premiado como o melhor estudo no New England no ano de 2021. Então, um estudo bastante robusto. E um detalhe, ele incluiu pacientes de 12 a 80 anos. Então, a droga está liberada para uso já na população pediátrica e também na população idosa. Dia desse eu estava discutindo com a Simone Robalinho, lá em Niterói, que ela prescreveu biológico a um paciente de 78 anos. E houve uma melhora considerável da qualidade de vida daquele paciente, que ficava internando, procurando sempre a emergência. Então, é uma droga que também pode ser prescrita para esse grupo de pacientes, trazendo melhoras de qualidade de vida e é uma droga segura. Então, isso é bastante importante. As mensagens finais aqui do uso do tezepelumab nos pacientes com asma grave. A asma é uma doença complexa e heterogênea, a gente sabe disso. Grande parte dos pacientes não vão precisar de biológico, mas há um subgrupo de pacientes que podem e vão se beneficiar. E os biológicos vieram para revolucionar o tratamento desse subgrupo de pacientes quando bem selecionados. A TSLP é uma citocina epitelial liberada em resposta a uma variedade de fatores desencadeantes lá no epitélio e ela induz inflamação e hiperresponsividade. Até o momento, não havia biológicos que bloqueavam toda aquela cascata estimulada pelas alarminas. A bloqueio dessa alarmina do TSLP não deixa a inflamação residual, uma vez que ela libera a alarmina lá no topo da cascata inflamatória. O tezepelumab reduz múltiplos fatores da inflamação e a hiperresponsabilidade, trata todos os fenótipos, independente dos biomarcadores, tanto o eosinofílico quanto o não eosinofílico, os alérgicos e os não alérgicos. Reduziu em até 71% as exacerbações dos pacientes, o que são resultados excelentes. Reduziu em até 85% das hospitalizações relacionadas à exacerbação, melhorando muito a qualidade de vida e o impacto no sistema de saúde desses pacientes, e houve melhora inicial e sustentada da função pulmonar nos pacientes que utilizaram a medicação, com melhor controle e melhora da qualidade de vida. E não houve diferença significativa em relação aos efeitos adversos. É uma droga bastante segura. Ela é uma droga para uso subcutâneo, na dosagem de 210 miligramas uma vez por mês, também tem essa facilidade posológica. Em bula, ela está liberada para uso em ambiente domiciliar, isso vai depender de cada convênio, né? Já foi aprovada pela Anvisa, não é isso, pessoal pode confirmar, já foi feita a consulta pública, já tem critérios para aprovação, só está aguardando a publicação no Diário Oficial. Então, em breve, a gente vai ter a publicação no Diário Oficial das DUTs, que vão orientar o uso do tezepelumab, do TESPRI, para os pacientes com asma grave, né? Então, vai ser mais uma opção terapêutica para a gente poder utilizar nesse grupo de pacientes que tantos sofrem, que tem tanto impacto na sua vida por conta da asma. Antes do meu agradecimento final, só agradecer ao pessoal lá da Astra, que quando fez aqui o slide, ó, foi vindo lá tendo essa visão da cidade do Rio de Janeiro, lá do topo, né? E botaram em destaque aqui, ó, Icaraí, Niterói, ó. Eu moro nesse prédio aqui, ó. Tiraram foto aqui, ó, a inflamação aqui nesse canto. Dá para ver, ó, as crianças que estão lá na janela me assistindo. Obrigado. Qualquer coisa, a gente está aí para bater um papo sobre isso. É isso aí. Obrigado, Thiago. Excelente apresentação. E como é um debate, né? Vou abrir aí para o público. Quem quiser comentar, quem quiser perguntar, quiser acrescentar alguma coisa. Professor Bethlen.
Bem, antes de mais nada, queria parabenizar a apresentação, como sempre, isso é quase um pleonasmo, né? E a situação bem exposta, assim, colocada e arrumada, mostra posições, assim, bem interessantes, né? E muito alvissareiras, vamos dizer, né? Que faz a gente pensar, por que na asma grave só? Estaremos nós bloqueando talvez um caminho único de desenvolvimento da asma que pode ser bloqueado também em menor intensidade. Outra coisa, esse caminho é exclusivo da asma, outras doenças não têm caminho por essa alarmina também, e o bloqueio não poderia gerar complicações, outras não vistas até o presente momento? São as minhas indagações. Eu acho, professor, que essa é uma discussão da ordem do dia, né? Porque a gente começou a atuar especificamente em vias inflamatórias individualizadas. E aí, hoje a gente não tem essa resposta. Mas eu, sinceramente, acredito que daqui a um tempo a gente vai estar igual a reumato, usando poupadores de corticoide, bloqueando essas vias específicas da inflamação. Daí, eu acho que é o caminho. E daqui a um tempo, eu acredito que a gente vai ter esses bloqueios específicos, não só das alarminas, mas das outras vias inflamatórias, propiciando não só para asma grave, mas para asma moderada e, quiçá, até pensar em remissão. Né? Esse conceito já tem sido discutido aí na literatura, da gente pensar em remissão da asma com o uso dessas medicamentos. Né? Eu acho que é uma discussão da ordem do dia, mas que a gente vai vivenciar isso em curto intervalo de tempo. Questões? Eu tenho uma provocação para fazer, posso fazer? Claro. O Bruno, a Beth, o pessoal, o Bruno faz ambulatório de asma lá na UERJ, né? E a gente tem um ambulatório de asma grave com uma experiência muito boa com o uso de biológico, né? E eu queria perguntar para o Bruno, o pessoal que tem essa prática, qual que foi o impacto dos imunobiológicos desses pacientes com asma grave? Por que que eu pergunto isso? Eu sou da enfermaria, né? A gente tinha aquelas figuras carimbadas, que quando era terça à tarde e o Bruno me ligava, eu já sabia, fulana vai internar. Porque ou era fulana ou ciclana. Eram as figuras carimbadas que chegavam no ambulatório exacerbadas e sempre eram encaminhadas para internação. E isso, de um tempo para cá, diminuiu muito. Vocês perceberam esse impacto com o uso biológico? Ou é melhor controle, maior adesão? O que que você... Então, é exatamente isso. O que a gente percebe é muito do que a gente consegue encontrar na literatura, que de fato os pacientes no uso de imunobiológico, eles apresentam um controle de doença muito significativo e já pincelando no que na ordem do dia, né, da gente falando até em remissão, a gente encontra dados que são compatíveis com o que a gente tem lido, de um percentual aí de um terço, talvez, dos pacientes entrarem em remissão segundo os critérios de controle de doença, os corticoides, enfim. Mas, de fato, muda a história de vida dos pacientes, né? A gente consegue identificar isso tanto clinicamente quanto, eventualmente, nos biomarcadores. A gente lá tem agora o feno, que a gente tem conseguido fazer rotineiramente, que é um instrumento fantástico para a identificação do paciente, fenotipagem. Realmente a resposta tem sido incrível. Claro que um paciente ou outro, eventualmente, a gente não consegue controle ideal, como são os dados, né? Mas a frequência de exacerbações reduz drasticamente e a maior parte deles reduz até o uso o corticoide oral praticamente sai na maior parte dos pacientes. Mas e muitas vezes nós não ficamos completamente satisfeitos, mas o paciente fica muito satisfeito. A gente tem um paciente que a asma grave e tem asma impossível, né? Tem a asma impraticável. A gente tem uma paciente que é gravíssima e ela internava praticamente todos os meses. Mas ela continua internando talvez de 6 meses e a gente foi questionando, puxa, a gente não teve uma boa resposta. A gente propôs para ela uma troca. Uma vez ela falou: trocar esse remédio é maravilhoso, não vou trocar, não. Não, você continua internando, a gente ainda não chegou no objetivo. Ela: eu não vou trocar. E não aceita a troca.
porque o impacto que essas medicações trouxeram na qualidade de vida e na história da doença do paciente, na trajetória, realmente é fantástica. E aí a gente, pensando, né, da provocação que o professor Bettler já fez, será que a gente deve esperar, assim, talvez tanto tempo para iniciar, né? Será que a gente tem que esperar o paciente de fato, assim, angina 5, eu vou esperar ele exacerbar antes quando ele já tem um preditor, né, de eosinofilia, o paciente está com feno muito alto. Será que, talvez ele seja um angina 4 hoje, mas dizendo, eu vou exacerbar hoje, né? Então, essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que levantar mesmo, né? E talvez entender que essas drogas têm potencial de modificar a história natural da doença. E em algum momento a gente entenda que elas devem ser iniciadas mais brevemente. Acho que esse é o caminho que a gente está. Eu acho que é realmente uma nova era, né? Porque os corticoides inalados foram uma grande revolução no tratamento da asma, né? Revolucionou realmente, né? Então, a gente tem que dar um passo a mais agora, um passo adiante, né? Então, acho que é por aí. Eu- Minha opinião, né? A experiência que eu tenho com os pacientes que já são remodelados, né? Às vezes eu vejo muito isso que você falou da redução da exacerbação, né? Pô, se essa paciente internava todo mês e passou a internar 4 meses, tem uma redução de 75% na taxa de exacerbação dela, né? Que já é um benefício fantástico. Entendo ela não querer mudar de medicação, né? Mas às vezes a gente quer algo mais, né? Porque a literatura fala aí dos hiperrespondedores, né? Aqueles pacientes que entram em remissão e às vezes o paciente que já está remodelado, eu consigo que ele não exacerbe, eu consigo que ele não interne, mas eu não consigo ter um impacto tão grande em redução de sintomas. Ele continua se cansando porque ele já é remodelado. Mas talvez isso justifique a gente querer jogar a droga para steps anteriores do GINA. Talvez o custo da droga seja impeditivo para a gente poder fazer para um rol maior de pacientes, né? E acaba reservando para esses casos mais graves, step 5, por conta disso. Agora, isso que você colocou, né, da ação no músculo, de uma droga que, comparativamente a outros biológicos, por atuar no músculo, pode reduzir esse remodelamento, que, ao meu ver, é o que limita o hiperrespondedor, né, aquele que já está remodelado. Você acha que essa droga pode se sobrepor, ela pode estar, comparativamente a outros biológicos, ela ser melhor do que os outros? Por que eu escolheria um outro biológico se com essa droga eu posso atuar no paciente T-helper 1 e eu posso atuar no paciente no sentido de impedir um remodelamento, que, ao meu ver, é algo muito interessante. Qual seria a justificativa para eu não usar apenas esse medicamento e não os outros biológicos? Eu acho que a gente vai partir, Renato, cada vez mais do que a gente chama de medicina personalizada, né? A gente não tem que avaliar os pacientes asmáticos como um grande balaio só. Cada paciente asmático tem a sua asma. Vai ter paciente que vai responder muito bem ao anti-IgE, né? Vai ter paciente que vai responder muito bem ao anti-L5. Mas tem um subgrupo de pacientes que vai precisar de um que vai atuar em todas as vias inflamatórias, né? E aí, cada vez mais, a gente aprofundando o entendimento da mecanística inflamatória envolvida na asma, que é uma doença inflamatória, a gente vai individualizar cada vez mais o tratamento. Por isso que fenotipar ainda é importante, né? Mas a gente ter uma droga que atue ali em todas as vias é um alento enorme, né? Que a gente vai conseguir bloquear ali a inflamação e com segurança, né? Mas eu acho que é isso, é medicina personalizada cada vez mais, né? A gente vai ter cada vez mais isso. Deixa eu botar um pouquinho de pimenta nessa discussão aí. É o seguinte, está claro que dentro do conhecimento tem o não conhecimento, é a ignorância, né? E a gente, quando fala muito em medicina personalizada, a gente vai em cima daquele doente, como ele responde, mas a gente não fala tanto numa doença com uma etiologia conhecida, sabida, não que não ocorra, a gente não fala tanto. Quando a gente tem uma doença que é etiologia desconhecida, isso fica muito mais fosforescente, né? Essa posição. Então, querendo botar um pouquinho de pimenta na conversa, como ele puxou, a gente fica pensando até que ponto
eu posso, atuando em cima, evitar, na grande maioria, essa pontual. É aquela velha discussão do niilismo e da situação pontual. Sim. Até que ponto a gente está errado em atuar no niilismo? Até que ponto a gente vai ter mais malefício nisso ou não? Essa é a provocação. Sim. E eu acho que entra muito a questão da arte de ser médico, né? Que vai por aí, né? Tocelinelli. Então, a minha pergunta é se você valoriza a função pulmonar para indicar biológico ou não. Naquele sentido, aquele paciente, eu tenho alguns pacientes com esse perfil. Eu estou ótimo, não sinto nada. Sopra, moderado, prova broncodilatadora positiva, e a gente sabe que a piora da função pulmonar, o baixo VF1, é um fator predisponente de exacerbação, de remodelamento, tem eosinofilia, tem GE alto, enfim, é um paciente T2. Se você pensa em biológico nesse doente, mas ele não toma corticoide, ele não exacerba, ele fica bem, ele diz que faz tudo. Se a gente pensa em biológico nesse doente ou não. Eu fico muito tentado, nunca a prescrever, mas fico muito tentado a prescrever. Eu confesso que eu também fico. Esse paciente aí é o que está ali aguardando as cenas dos próximos capítulos, né? Porque a gente sabe que às vezes ele é muito inflamado, né? É o que é mais inflamado. Então, mas as indicações atuais são para os exacerbadores, né? E uma outra questão em relação à função pulmonar, que a gente estava até conversando mais cedo, né, professor? Que a função pulmonar a gente tem que valorizar, e valorizar como especialista, né? A função pulmonar é do pneumologista. A gente tem que fazer o exame, a gente tem que interpretar o exame. E algo a mais, o paciente asmático grave, nem sempre ele tem VF1 de 50%, 40%. Ele pode ter VF1 de 80% e ser aquele exacerbador que interna 2 vezes por ano, né? A função pulmonar reduzida não é marcador de gravidade por si só. Também é, mas o paciente exacerbador nem sempre tem função pulmonar muito ruim, né? Então a gente também não pode levar em consideração só a espirometria para indicar ou não essas novas terapêuticas. Eu tive uma paciente que era muito ansiosa e muitas vezes eu resistia a avançar nos steps dela, porque muitas vezes eu atribuía a ansiedade, mas era uma paciente que tinha IgE alto, tinha sempre IgE alto, total e os específicos. E na pletismografia apenas, que a espirometria dela era sempre normal, ela não tinha variabilidade de peak flow, não tinha variabilidade de VF1, mas na pletismografia a gente via uma condutância específica baixa, né? E ela acabou fazendo o omalizumab, né? Ela era uma paciente com muito IgE e impactou em corticoide, porque muitas vezes ela começava o corticoide sem falar comigo, porque ela se sentia mal, ela, por conta própria, já começava um corticoide. Pô, será que precisava mesmo ter feito esse corticoide? E talvez não fosse tanta ansiedade, assim, porque depois que ela começou, ela reduziu significativamente o uso de corticoide, né? Que acho que já foi um benefício para ela. Então, acho que é o contrário da situação, né? Era uma paciente que tinha função pulmonar aparentemente boa, quando você via pela pletismografia que você ia ver um VRCPT aumentado, uma condutância específica baixa, mas a espirometria sempre normal, mas que era muito sintomática, né? E que se beneficiou. Mais algum comentário? Bom, acho que a gente pode passar então para a nossa segunda etapa. Muito obrigado, Thiago. Agora, dando continuidade, eu convido o Dr. Ricardo Duarte para fazer a apresentação de distúrbios respiratórios do sono e DPOC. Dr. Ricardo. Obrigado.
Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado a Sopterge por me dar esse tema, que é um tema interessante, porque, na verdade, é uma interface entre uma das mais prevalentes pneumopatias com a medicina do sono, que eu sou efetivamente apaixonado. Um dado que é interessante para a gente iniciar a nossa conversa é que aproximadamente a metade dos pacientes com DPOC, eles apresentam algum distúrbio do sono, seja distúrbio neurológico e ou distúrbio respiratório. Eu coloquei aqui, apenas para a gente dar uma olhada de forma didática, quais seriam essas principais alterações presentes no paciente com DPOC relacionados aos distúrbios do sono. Primeiro, são alterações relacionadas com a própria mecânica respiratória. Segundo, esses pacientes, sem sombra de dúvida, têm um sono muito mais fragmentado do que a população geral. Terceiro, a insônia nesses pacientes tem uma prevalência maior do que na população geral, principalmente nos indivíduos mais graves. E aqui, basicamente, o que a gente vai comentar de forma mais profunda, que seriam as alterações respiratórias propriamente ditas associadas ao DPOC. A hipoxemia noturna sustentada e a presença da overlap síndrome, que é a associação de apneia obstrutiva do sono com DPOC. Então, primeiramente, o que a gente pode comentar sobre as alterações relacionadas à mecânica respiratória? Muitas das vezes, o paciente com DPOC, por si só, ele apresenta alterações relacionadas à qualidade do sono que podem ser explicadas apenas pela mecânica. Por quê? Porque durante o sono, em condições normais, todos nós temos uma redução do volume corrente, uma redução da frequência respiratória, que vai levar a uma redução da PaO2 e um aumento da PaCO2. Tanto o aumento da PaO2, tanto a redução da PaO2 quanto o aumento da PaCO2, eles são teoricamente pequenos e não levam a nenhuma importância, vamos dizer assim, na população geral. O grande problema é quando isso acontece no paciente com DPOC. Porque o paciente com DPOC, por conta da própria doença, ele já tem uma eficácia menor da musculatura esquelética. Além disso, ele vai dormir e, consequentemente, ele vai ter sono REM. E uma das características do sono REM é a atonia da atividade muscular esquelética. Então, esses achados vão levar a uma piora da mecânica pulmonar. Consequentemente, vai agravar a hipoxemia e a hipercapnia. Em alguns pacientes, pelo simples fato dessa alteração da mecânica respiratória, eles podem, inclusive, hipoventilar, que é um diagnóstico bastante comum nesses pacientes. E o diagnóstico de hipoventilação, eu sempre ressalto isso, é um diagnóstico gasométrico, não é um diagnóstico polissonográfico. Basta o indivíduo ter uma PaO2 acima de 45 milímetros de mercúrio, em repouso e em vigília, esse diagnóstico de hipoventilação ele está feito. Outro dado que é importante, que é comum nos pacientes com DPOC, é a fragmentação do sono. Por quê? Porque muitos dos pacientes com DPOC, eles apresentam sintomas noturnos, muitas das vezes eles usam medicação de resgate à noite, então, consequentemente, fragmenta o sono. Além disso, muito frequentemente, esses pacientes usam corticoide sistêmico. O corticoide sistêmico, ele leva à insônia, basicamente é um sono perturbado e muitas das vezes é insônia, e além disso o corticoide sistêmico é fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, porque esses indivíduos passam a ter um aumento da distribuição central da gordura. E nós já sabemos que tanto a insônia quanto a apneia obstrutiva do sono levam a uma fragmentação do sono. Então, os indivíduos com DPOC têm um sono de qualidade ruim, têm um sono de qualidade pior, muitas das vezes apenas por essa fragmentação do sono aumentada.
A insônia a gente já comentou rapidamente, ou seja, os pacientes com DPOC grave, eles podem ter de 30%, às vezes até um pouco mais, 40% de insônia. Acredita-se que a prevalência de insônia nesses pacientes seja maior nos pacientes com DPOC mais grave. E um dado que a gente sempre tem que ter em mente é o uso de benzodiazepínico nessa população. Por quê? Porque são indivíduos com DPOC e que têm insônia. A gente já sabe que o benzodiazepínico ele melhora a insônia, porque ele aumenta a eficiência do sono e reduz a latência para o sono. Mas, em contrapartida, esses indivíduos, eles com DPOC, você vai piorar a hipoventilação, você vai agravar a apneia obstrutiva do sono, porque você vai relaxar a musculatura da via aérea superior, consequentemente, você vai piorar a hipoxemia, a hipercapnia e vai aumentar o risco de insuficiência respiratória. Então, tem que ter muito cuidado, praticamente é quase que excludente o uso de benzodiazepínico nessa população com DPOC e insônia. Quarta alteração que esses pacientes apresentam, e essa alteração a gente vai comentar com um pouco mais de cuidado, que a gente está entrando nos distúrbios propriamente ditos respiratórios, que é a hipoxemia noturna sustentada ou isolada. O que vem a ser isso? Os pacientes com DPOC, praticamente metade deles tem hipoxemia noturna sem hipoxemia diurna. Ou seja, esse diagnóstico de hipoxemia vai precisar ou de uma oximetria isolada ou de uma polissonografia para a gente dar o diagnóstico de hipoxemia noturna presente, vamos dizer assim. Qual é o grande problema? A gente tem dois grandes problemas relacionados à hipoxemia noturna. O primeiro é que o critério diagnóstico ele varia amplamente entre os estudos, e ainda não é bem definido. Alguns usam o T90, que é o tempo de saturação abaixo de 90 maior do que 10%, outros usam maior do que 30%, alguns autores usam a saturação média de oxigênio abaixo de 90%, então a gente não tem um critério para definir que aquele paciente efetivamente tem hipoxemia noturna isolada. Além disso, quando a gente vai parar para o tratamento, o benefício do oxigênio nessa população, ou seja, com DPOC e hipoxemia noturna, sem hipoxemia diurna, ele ainda é controverso. Ou seja, quando o paciente tem DPOC e hipoxemia diurna, não há dúvida. Os critérios de oxigenoterapia domiciliar prolongada são bem aceitos. O grande problema é quando o paciente tem apenas hipoxemia noturna isolada. E por que esse tratamento ele ainda é duvidoso? Basicamente porque os estudos, vamos dizer, mais antigos, os estudos pivotais, se é que a gente pode dizer assim, no que diz respeito ao uso do oxigênio na população com DPOC, eles foram ou negativos ou eles restringiam muito o uso do oxigênio nessa população. Esse primeiro trabalho, que é um trabalho de 81, um trabalho clássico, que ele afirmava que a melhora da sobrevida com o oxigênio noturno ocorria apenas nos pacientes mais graves. Isso foi corroborado por dois outros trabalhos que evidenciaram que pacientes que tinham hipoxemia moderada não houve benefício no uso do oxigênio noturno para pacientes com hipoxemia noturna isolada. E a pá de cal, na verdade, ocorreu com esse estudo, que foi recentemente publicado, podemos dizer assim, em 2020, que foi um estudo negativo, ou seja, usar oxigênio noturno não melhorava o prognóstico dos pacientes com DPOC. Ou seja, se a gente usasse oxigênio noturno ou se a gente usasse placebo, a gente via que as curvas de sobrevida eram absolutamente idênticas. Esse trabalho, apesar de negativo, ele tem uma série de questionamentos. O primeiro deles é que o recrutamento ele foi interrompido, ou seja, eram para ser 600 pacientes e ficaram 243 pacientes. Isso reduziu o poder do estudo. O segundo é que os pacientes que usavam oxigênio, e principalmente os pacientes que usavam o concentrador placebo ou sham concentrador,
eles tiveram uma aderência subótima. Então, na verdade, estava se comparando pouca coisa com nada. E, além disso, o grande questionamento desse trabalho é que ele não teve uma análise de subgrupo. Por quê? Ele considerou como hipoxemia noturna pacientes com um T90 acima de 30%. Só que o paciente que tem um T90 de 30%, obviamente, é diferente de um paciente que tem um T90 de 80%, 90% ou 100%. E eles muito provavelmente não conseguiram fazer essa análise de subgrupo porque o N foi reduzido. E provavelmente a gente não pôde comprovar a eficácia do oxigênio, principalmente naqueles doentes mais graves. Por quê? Esse T90 talvez seja um ponto de corte muito baixo, em que a gente não consiga categorizar quais pacientes a gente precise tratar ou não. Mas, de certa forma, esse estudo foi negativo. E, por fim, não menos importante, talvez a mais importante, que é a associação da apneia com o DPOC, que é conhecida por overlap syndrome. Como todos nós sabemos, e isso é intuitivo a gente imaginar, o prognóstico é pior. Se a gente está associando duas doenças, apneia e DPOC, o prognóstico vai ser, obviamente, pior. E o que talvez impacte fundamentalmente nesse pior prognóstico é que esses indivíduos eles desaturam mais. Por quê? Porque a gente vai ter dois mecanismos de hipoxemia noturna. Uma, a hipoxemia noturna intermitente, que é característica da apneia obstrutiva do sono, e a outra, a hipoxemia noturna sustentada, que é a característica do DPOC. Então, se a gente vai ter dois mecanismos de hipoxemia associados, a hipoxemia vai ser mais intensa e, consequentemente, a gente vai ter um pior prognóstico. Além disso, se a dessaturação noturna é mais exuberante, esses indivíduos têm mais hipertensão pulmonar e, consequentemente, piora o prognóstico. Esse é o motivo pelo qual os indivíduos com overlap síndrome têm pior sobrevida. E por que eles morrem mais? Basicamente por mortalidade cardiovascular. Porque se a gente está associando dois mecanismos que cursam com hipoxemia e estresse oxidativo, que é a ativação simpática, a gente, no final das contas, vai ter disfunção endotelial, aterosclerose e, por fim, doença cardiovascular. Ou seja, os dois mecanismos sinergicamente vão fazer com que esse indivíduo tenha uma maior mortalidade cardiovascular. Então, apenas para resumir, do ponto de vista clínico, quais seriam as consequências da overlap síndrome, a gente vai ter pacientes com uma maior taxa de obesidade, até porque a apneia obstrutiva do sono é uma doença cujo fator de risco, um deles, é a obesidade. São indivíduos que vão ter mais comorbidade cardiovascular e metabólica. São indivíduos que vão ser mais sonolentos, porque tem a participação da apneia obstrutiva do sono. São indivíduos que vão ter menor qualidade de vida e um dado que é fundamental, são indivíduos que morrem mais. E do ponto de vista do sono, o que esses indivíduos vão ter? Como eles vão ter um sono mais fragmentado, eles vão ter um tempo total de sono reduzido, eles vão ter uma eficiência de sono reduzida, eles vão ter um sono não reparador, o que pode explicar a sonolência no dia seguinte, e eles vão ser indivíduos que desaturam mais durante a noite. A gente já comentou um pouco sobre a clínica, agora a gente vai comentar um pouco sobre o prognóstico. Esse é um gráfico interessante que a gente observa como é diferente o prognóstico, a sobrevida de indivíduos com overlap síndrome. Aqui em cima, a gente tem indivíduos que não têm apneia grave e não têm DPOC. São os indivíduos que têm a melhor sobrevida. Depois a gente passa para indivíduos que têm apenas apneia grave, ou seja, são indivíduos, vamos dizer assim, intermediários entre não ter nada e ter apenas DPOC.
O grande problema é que esses indivíduos com overlap, eles estão aqui. São os indivíduos que têm a pior sobrevida. Se a gente olhar, por exemplo, a sobrevida em 7 anos, a sobrevida mediana de todos os pacientes foi de 84 meses, mas ela variou de 93 a 51. Ou seja, indivíduos com overlap síndrome praticamente têm redução em quase 50% em relação ao indivíduo que não tem DPOC e não tem apneia obstrutiva do sono. Esse é um dado bastante impactante. E qual é a prevalência dessa doença? A prevalência dessa doença vai depender de onde os senhores estiverem estudando overlap síndrome. Se a gente partir de uma população de DPOC e procurar apneia obstrutiva do sono, a prevalência pode atingir 60%. Se a gente parte na população geral, DPOC em torno de 10%, apneia em torno de 30%. Então, o overlap síndrome na população geral vai ser em torno de 1 a 2%. Mas um dado que é importante é, se a gente pesquisar a apneia obstrutiva do sono numa população com DPOC, a gente vai ter em torno de 60% de doentes com overlap síndrome. É um dado impactante também. E por que isso acontece? Porque o DPOC, na verdade, ele tem tanto fatores que agravam, ou seja, fatores que predispõem à apneia obstrutiva do sono, como fatores que são protetores para a apneia obstrutiva do sono. E dentre esses fatores, sem sombra de dúvida, o mais importante é o índice de massa corpórea. Ou seja, aqueles indivíduos que têm um perfil bronquítico, em que você tem ganho de peso, retenção de líquido, uso frequente de corticosteroides, esses indivíduos têm uma prevalência muito maior de apneia obstrutiva do sono do que aqueles indivíduos que têm um IMC reduzido, que são indivíduos praticamente enfisematosos. Então, não é tanto a gravidade do DPOC que impacta numa maior ou numa menor prevalência de apneia obstrutiva do sono, mas sim relacionado ao IMC. O diagnóstico, obviamente, a gente vai precisar dos 2 exames para dar o diagnóstico, tanto a polissonografia quanto a espirometria. Isso aqui é um dado que é interessante, que a gente deve comentar, que a polissonografia ela não é rotina para ser pedida em todos os pacientes com DPOC. Existem critérios bem definidos, ou seja, indivíduos que têm uma suspeita clínica aumentada de apneia, então indivíduos que roncam, que têm pausa respiratória durante a noite, indivíduos com IMC elevado, indivíduos que têm circunferência do pescoço elevado, indivíduos sonolentos, a gente tem que pesquisar a apneia obstrutiva do sono nessa população. Outra, paciente que já tem cor pulmonar e policitemia. E um outro dado que a gente também não deve esquecer são aqueles indivíduos que têm muita hipertensão pulmonar para pouca disfunção do DPOC, ou seja, indivíduos que têm hipertensão pulmonar num DPOC que não é funcionalmente grave. Então, esses indivíduos eles devem ser submetidos à polissonografia. Então, em relação ao tratamento, a gente vai ter esse mosaico aqui, né? Ou seja, alguns indivíduos vão ter apenas hipoventilação, indivíduos com DPOC que apenas hipoventilam, esse diagnóstico é gasométrico, como a gente falou, e nesses indivíduos o melhor tratamento é o BiPAP. Existem pacientes com DPOC que a gente realiza a polissonografia e que eles não têm nem hipoxemia noturna, nem apneia obstrutiva do sono, ok? Esses pacientes, o que a gente vai fazer? Tratar exclusivamente o DPOC. Existem pacientes que não têm hipoxemia noturna, mas têm apneia obstrutiva do sono. Esses pacientes, qual seria o melhor tratamento? CPAP, ou seja, a depender, obviamente, da gravidade da apneia obstrutiva do sono. Existem pacientes que têm hipoxemia noturna e que não têm apneia obstrutiva do sono. Isso cada vez a gente está vendo com mais frequência, ou seja, a gente realiza a polissonografia para pesquisar a apneia obstrutiva do sono, quando, na verdade, a gente dá o diagnóstico de uma hipoxemia noturna que a gente não fazia ideia que ela estivesse presente. Esses pacientes aqui,
existe um grande problema, porque teoricamente a gente viu que os estudos são negativos para o uso de oxigênio. Agora, em contrapartida, fica difícil de não usar oxigênio para um paciente que tem um T90 de 80, 90, 100%. Então, acaba que a gente usa oxigênio para aquela população mais grave. E esses indivíduos aqui, que são os verdadeiramente azarados, que têm apneia obstrutiva do sono e hipoxemia noturna, esses indivíduos, o melhor tratamento é pressão positiva, CPAP ou BIPAP, com oxigênio suplementar. Um dado que é importante a gente ressaltar e reforçar é que o tratamento ele vai, obviamente, buscar a melhoria da qualidade de sono, qualidade de vida, reduzir a exacerbação, reduzir mortalidade, mas isso a gente só vai atingir se a gente corrigir a hipoxemia. Então, esse é um dado que é importante, porque às vezes o indivíduo tem apneia, às vezes o indivíduo tem hipoxemia noturna, às vezes o indivíduo tem os dois mecanismos, e a gente tem que corrigir a hipoxemia noturna, porque é isso que reduz o risco cardiovascular. Pressão positiva, o que a gente usa na grande maioria dos casos é o CPAP. Existem situações em que a gente usa o BIPAP. Quais seriam essas situações? Indivíduos que precisam de níveis altos de pressão positiva, isso cada vez a gente está vendo menos. E a grande indicação do BIPAP é aqueles indivíduos que hipoventilam, sejam pelo DPOC ou pela obesidade, porque o indivíduo com DPOC ele pode ser obeso também, e às vezes ele pode hipoventilar pela obesidade. A hipoventilação é, sem sombra de dúvida, a principal indicação de BIPAP nesses indivíduos. E um outro dado que é importante a gente ter em mente no tratamento é que se a gente tem overlap síndrome, a gente tem duas doenças, mas elas não são igualmente graves. Então, se o indivíduo ele é mais grave da apneia obstrutiva do sono do que o do DPOC, o tratamento talvez possa ser exclusivamente um CPAP. Porém, se o indivíduo é mais grave do DPOC do que da apneia obstrutiva do sono, e principalmente se ele hipoventila, talvez o melhor tratamento seja o BIPAP. Então, a gente vai ter que, caso a caso, discutir o que a gente vai oferecer para o paciente da melhor forma. E sempre pensar na possibilidade do oxigênio suplementar, porque se o indivíduo, mesmo com pressão positiva, não corrige a hipoxemia, a gente tem que usar O2 suplementar. Esse é o penúltimo slide, não, penúltimo é o antepenúltimo. Depois tem as considerações finais e o obrigado. Por que esse trabalho é um trabalho antigo de 2010, que talvez seja o trabalho mais citado quando se fala em tratamento de overlap síndrome? Por quê? Se lembra aquela figura que eu mostrei anteriormente, que os pacientes que tinham apneia do sono e DPOC morriam mais, tinham pior sobrevida? Pois é, se a gente tem a overlap síndrome e não trata, a sobrevida realmente é pior. Mas se a gente tem a overlap síndrome com o CPAP, que é a linha azul, a mortalidade dele é idêntica ao do DPOC. Ou seja, independe dele ter apneia obstrutiva do sono ou não. O que faz a diferença é se o indivíduo trata ou não trata. Então, um indivíduo com overlap síndrome, se você coloca um CPAP, coloca uma pressão positiva para esse indivíduo, ele passa a ter o risco absolutamente idêntico do indivíduo que tem apenas DPOC. Isso é um dado que a gente também tem que ficar em mente. Bem, então, como conclusões, que eu queria colocar para os senhores. Overlap síndrome é uma associação de duas doenças frequentes. Todos nós, em qualquer consultório, a gente vai encontrar DPOC e vai encontrar distúrbios respiratórios do sono. E essa associação é uma verdadeira bomba relógio, porque ela piora a qualidade de vida e de sono e aumenta a morbimortalidade. O tratamento, obviamente, vai se basear nas duas condições, sendo que o CPAP geralmente é a modalidade que a gente mais utiliza
e, como mostrado no slide anterior, reduz a mortalidade. E nos casos que a gente tem hipoventilação ou a necessidade de uma pressão positiva muito elevada, talvez o BiPAP seja uma boa indicação. E, além disso, sempre pensar no uso do oxigênio noturno, principalmente naqueles pacientes que têm overlap síndrome. Nos pacientes que têm hipoxemia noturna isolada, ainda é controverso, mas a tendência, eu pelo menos não consigo ficar sem passar um oxigênio num doente com T90 de 80, 90, 100%. Tá? Obrigado. Excelente. Obrigado, Ricardo. Bom. Abrir aí para os comentários da plateia. Tiago. Eu vi ali, Ricardo, nos últimos slides, que mostrou redução também de exacerbação da DPOC, né? Paciente que usa... E você vê isso na prática? Porque a gente teme sempre a exacerbação, né? E os pacientes com DPOC, com apneia do sono, eu imagino que exacerbem mais. E tratar... Sim, sim. Tem, assim, são desfechos, são vários desfechos, né, que a gente pode imaginar no caso do overlap síndrome. Um deles é a exacerbação, tem inúmeros trabalhos que indicam que efetivamente você tem algo positivo, e além disso a gente tem que pensar, possivelmente a redução da exacerbação é a causa da redução da mortalidade, que lá na frente a gente vai ver, né? E tem trabalhos também que comprovam a redução da mortalidade, principalmente quando você usa a pressão positiva. Mas a gente vê isso sim. A gente tem que ter em mente que assim, o overlap síndrome é muito heterogêneo, né? Ou seja, tem indivíduos que têm apneia do sono e DPOC ambos leves, tem indivíduos que são muito graves do DPOC e da apneia, tem indivíduos que às vezes são graves só de uma delas, então a gente tem que pensar às vezes com cuidado, porque às vezes não é nem a overlap síndrome o grande problema, é só a hipoxemia noturna. Então, assim, tem que discutir caso a caso. Agora, que altera a mortalidade, que reduz exacerbação, não há dúvida, na overlap. Tem uma pergunta. Fazer a minha pergunta, então, depois eu deixo o professor Bethlen. Eu tenho uma percepção que, às vezes, chega um paciente para você, ele já tem diagnóstico, ele já está tratando, deixa eu ver a sua polissonografia. Eu não sei, eu acho que hoje eu estou vendo menos pacientes que fizeram a segunda polissonografia de titulação de CPAP. Fizeram a polissonografia diagnóstica e aí usaram esses aparelhos APAP para titular a pressão no automático e tudo certo. Mas para o paciente com overlap síndrome, que talvez, além da pressão positiva, ele precisaria também da oxigenoterapia noturna. Esse é um paciente que você diria que é mandatório ele fazer uma segunda polissonografia de titulação para que eu verifique se a pressão positiva é suficiente para normalizar a hipoxemia? Ou eu posso usar o APAP para titular por ali? Excelente pergunta. Ou seja, se o paciente tem insuficiência cardíaca, se o paciente tem apneia central do sono, se o paciente hipoventila por qualquer situação, seja por obesidade ou por DPOC, por exemplo, se o paciente usa opiáceo, esses indivíduos é mandatório polissonografia com titulação laboratorial. Não dá para fazer a PAP, até porque todas as meta-análises excluíram esses pacientes. Então, assim, no caso efetivamente do DPOC, paciente com DPOC que você suspeita que ele possa ter ou não hipoventilação, não é um bom paciente nem para fazer exame domiciliar, nem para fazer titulação com a PAP. Uma outra coisa que a gente também tem que ficar de olho é se o paciente já usa oxigênio noturno. Esse paciente também não é indicativo para você fazer polissono domiciliar. Esse paciente é mandatório polissono laboratorial. Então, às vezes, a gente pergunta para o paciente só usa oxigênio à noite, a gente nem sabe. E, de repente, indica uma polissono domiciliar, mas que não é efetivamente a melhor estratégia. Na população geral, cada vez mais a gente está tirando os exames laboratoriais e fazendo, como você falou, a titulação com
o alto-CPAP. Porque a gente viu que efetivamente o desfecho é o mesmo. Mas em algumas populações específicas, e o DPOC é uma delas, não é uma boa estratégia. A não ser que o DPOC seja muito brando, ou seja, o DPOC não é o grande problema, você não suspeita que ele hipoventile, aí você, de repente, pode fazer domiciliar, mas os indivíduos mais graves, não. Professor Betlin. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela exposição, sempre brilhante. E eu fico com uma dúvida, claro, que é fruto da minha ignorância. O DPOC, ele começa vencendo a hipoxemia dele, na maioria das vezes pelo distúrbio de ventilação-perfusão, com hiperventilação. Quando ele não tem mais área capaz de fazer isso, ele começa a reter, né? E começa a ser um retencionista. Acima a tal ponto, quando a gente tem uma PCO2 de 40, a gente já fica até preocupado com um DPOC, com um enfisematoso antigo, é o mais soprador. Especialmente, não porque o bronquítico não, o bronquítico vai para o outro lado. E pelo que eu entendi, vocês não estudam a gasometria, né? Esse estudo não mostra uma posição adequada da gasometria no uso da oximetria noturna. No meu entender, todos nós, ao dormirmos, fazemos uma certa hipoventilação. Essa hipoventilação ela vai ser tanto mais grave quanto mais o basal for próximo do retencionismo. Isso vai me dar uma diferença, no meu entender, brutal de avaliação e de indicação da oxigenoterapia noturna ou mesmo um BIPAP. Queria saber se eu estou pensando certo ou errado. É isso aí, exatamente. Uma coisa é a população geral, né? Na população geral, aquelas alterações que a gente tem durante o sono, elas não são importantes do ponto de vista clínico, né? Ou seja, todo indivíduo ele hipoventila um pouco durante a noite em condições normais, mas essa hipoventilação não leva a nenhum problema. O grande problema é no paciente que DPOC, porque a musculatura dele vai estar menos atuante. Além disso, ele vai ter o sono REM com atonia de musculatura. Então, ele vai ficar só com o diafragma para poder ventilar. Isso é verdade, ou seja, quanto mais próximo da oxigenação basal, próximo de 90%, a gente suspeita mais. Mas a gente vê uma série de pacientes que, às vezes, seja em DPOC, seja em hipertensão pulmonar, seja em doença fibrótica pulmonar, que às vezes você não suspeita que ele possa ter hipoxemia noturna, mas ele tem uma hipoxemia noturna exagerada, 80%, 90%, 100%. Então, acaba que você precisa de um exame para você diagnosticar a hipoxemia noturna. A gente pode usar só a oximetria, mas, em compensação, a gente não vai ter diagnóstico do distúrbio respiratório do sono. Então, acaba que se usa a polissonografia porque você tem tanto o diagnóstico da hipoxemia noturna quanto o diagnóstico do distúrbio respiratório do sono. E a gente está vendo, o Gabriel, que a gente faz ambulatório lá de DPOC, está fazendo um trabalho com DPOC e sono, a enormidade de pacientes que têm hipoxemia noturna isolada, ela é maior do que os pacientes que têm distúrbio respiratório do sono. E, geralmente, o distúrbio respiratório do sono não é tão grave. Ou seja, a gente não se preocupa tanto com o DRS, mas a gente se preocupa muito com a hipoxemia noturna. Eu não canso de fazer polissonografia e ligar para as pessoas do ambulatório de DPOC, a Márcia que faz hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar é outra coisa. A gente tem DRS? Tem, mas a hipoxemia noturna é infinitamente pior do que o distúrbio respiratório do sono. E os trabalhos mais atuais indicam que, na verdade, o indivíduo morre pela hipoxemia noturna acentuada. Isso já tem trabalho, doença intersticial, hipertensão pulmonar, DPOC, câncer, ou seja, o indivíduo que morre mais é um indivíduo que tem hipoxemia noturna mais grave, independente da presença do distúrbio respiratório do sono. E não tem uma avaliação adequada da menor ou maior retenção de CO2.
Não, o que a gente vê é o seguinte: primeiro, o indivíduo está retendo durante o dia. Se ele está retendo durante o dia, a gente já matou o critério. Ele vai ver se ele preenche os critérios para oxigenoterapia domiciliar prolongada. O que eu estava comentando ali é aquele indivíduo que tem hipoxemia noturna isolada, mas não tem hipoxemia diurna. Você faz a hipoxemia, você faz a saturação periférica desse indivíduo, ele é próximo de 90, mas ele está normal. Esse que talvez seja o grande problema, porque esse indivíduo, às vezes, faz uma polissonografia, ele tem um T90 de 80, 90, 100%, e a gente vai deixar ele sem nada? Não tem como, não. E a correção da hipoxemia pelo DPOC, a princípio, a priori, é por hiperventilação. Quando ele cai, a frequência respiratória, volume corrente natural do dormir, ele pode cair a um tal grau que não corrige mais a hipoxemia dele e não obrigatoriamente comece a reter. Uhum. E possa ser por aí, mas seguramente ele vai ter um grau de hipoventilação que possa ser mensurável pela PCO2. É por isso que eu estou perguntando se vocês não veem isso, o PCO2, no direto com esses doentes. PCO2 noturno, capnografia, de rotina não, para polissonografia não. Não, é um critério opcional pela Academia Americana de Sono, ou seja, não há necessidade obrigatória de você ter um capnógrafo. O que a gente faz normalmente, a gente usa oximetria noturna. O grande problema desses doentes de DPOC, a gente vê isso muito na polissonografia. O indivíduo que tem apneia do sono, ele cai a oxigenação, quando ele acorda, né, através de um microdespertar, o nível volta para o basal. Aí daqui a pouco ele cai de novo, o nível volta para o basal. O DPOC ele vai fazendo uma escadinha, ou seja, a oxigenação ela nunca volta ao basal. Então, se a gente olhar aquele gráfico resumido, a oxigenação ela faz assim, ó, no DPOC. Porque cada vez mais ele não consegue, até porque ele está hipoventilando durante a noite, ele entra em sono REM, ou seja, entra com atonia muscular, e aí mesmo que ele não consegue controlar. Ele não tem musculatura para tentar reverter essa situação. Siminelli. Parabéns pela apresentação, Ricardo. E quero saber se os critérios clínicos para a gente indicar polissonografia no DPOC são iguais aos pacientes que não têm DPOC. É o que a gente tinha comentado ali. Basicamente, a gente se baseia em 3 critérios: se o paciente tem suspeita clínica, se o paciente tem policitemia ou cor pulmonale, e se o paciente tem uma hipertensão pulmonar que é desproporcional à gravidade do DPOC. Essas são as 3 indicações absolutas. Isso para a pesquisa de DRS. Agora, para a pesquisa de hipoxemia noturna, já é diferente, porque às vezes se você tem um indivíduo que no basal, na tua consulta, ele já está com 91, 92, esse indivíduo, ele muito provavelmente vai ter hipoxemia noturna. Ou seja, ele tem hipoxemia noturna, que são critérios diferentes. Acaba que você faz a polissonografia do mesmo jeito, porque o mesmo exame vai dar os 2 diagnósticos. Mas para apneia do sono, são esses 3: suspeita clínica, policitemia e cor pulmonale, e hipertensão pulmonar muito grave, que não se justifica pela gravidade do DPOC. Esse que não tem suspeita de DRS, tem lá um stop bang baixo, alguma coisa, eu estou suspeitando só da hipoxemia noturna por ele ter uma oximetria basal já limítrofe. Esse eu poderia fazer exame tipo 3? Ou mesmo esse tem que fazer na clínica do sono? Não, tipo 3 poderia. Tipo 3 poderia. Depende do que você... Se você olhar na literatura, se o paciente tem stop bang baixo, Tem. teoricamente esse paciente não é para fazer exame domiciliar, porque o exame domiciliar é só alto risco. Acaba que hoje em dia a gente usa muito o exame domiciliar. Então não é porque o fato do indivíduo ter baixo risco que você não queira dizer obrigatoriamente que ele não tem apneia obstrutiva do sono, porque existe um erro aí de qualquer questionário tem um erro de 20% a 30%. Ou seja, paciente de baixo risco que tem apneia,
e paciente que tem alto risco e não tem apneia. Mas assim, se o doente não tem nenhuma gravidade, teoricamente a gente pode fazer exame domiciliar. O grande problema é doente descompensado, doente em uso de oxigênio e doente que hipoventila, esse aí nem pensar. Não tem como. Gabriel? Boa noite. Queria pedir para você comentar sobre os pacientes que já são hipoxêmicos na vigília. Se para esses pacientes tratar, por exemplo, uma apneia sobreposta pode ser tarde demais, já se o oxigênio noturno que ele já vai usar por usar oxigênio continuamente, já pode subtratar um pouco. O que a gente tem na literatura aí sobre isso? Se o paciente tem hipoxemia diurna, ele, se tiver critério, é oxigenoterapia domiciliar prolongada, certo? Porque ele com certeza vai ter durante a noite. E aí basta a gente fazer uma polissonografia para ver se ele tem distúrbio respiratório do sono também associado. Por quê? Se a gente faz uma polissonografia e esse indivíduo tem apneia do sono, por exemplo, apneia grave, e a gente coloca ele apenas com oxigênio, vai piorar a apneia. Então, por isso que a gente precisa fazer o diagnóstico, porque o oxigênio puro, ele aumenta a duração e aumenta a frequência das apneias. Então, assim, se o paciente tem indicação de O2 24 horas, faz o O2 24 horas e pede uma polissonografia, apenas para você afastar se ele tem ou não distúrbio respiratório. Se ele tiver tratamento com pressão positiva e oxigênio. Comentários adicionais? Bom, eu vou encerrar então o nosso debate. Vou agradecer ao Ricardo, vou agradecer ao Tiago, muito obrigado. Vou agradecer mais uma vez à AstraZeneca. E obrigado pela presença de vocês. Assim, para mim foi muito instrutivo. Assim, peguei coisas que eu vou levar para a minha prática clínica. Espero que todos que estiveram aqui possam dizer o mesmo. Muito obrigado, boa noite.